Um bilionário implacável sofre um acidente em uma noite chuvosa e acorda sem memória em uma tranquila fazenda. Mas quando seu passado o busca, ele enfrenta uma escolha impossível: retornar ao poder ou ficar por amor. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. Os pneus do Porsche preto e elegante de Chase Easton chiaram quando ele fez a curva muito rápido, na estreita estrada de chão. A chuva batia contra o para-brisa, tornando quase impossível ver mais do que alguns metros à frente. Chase pegou seu telefone no banco do passageiro, olhando-o impacientemente enquanto tentava manter os olhos na estrada. Thompson, não me importa que horas são em Tóquio. Coloque-os no telefone agora, Chase berrou para o aparelho. Aos 41 anos, Chase Easton construíra sua reputação como um dos empresários mais implacáveis de Manhattan. Seu rosto aparecia regularmente em revistas financeiras com manchetes como "O Tubarão de Wall Street" e "Bilionário Solteiro". Naquela noite, ele estava a toda velocidade pelo interior de Nova York, retornando de uma reunião de aquisição fracassada. O CEO da empresa-alvo havia recusado sua oferta em cima da hora, e Chase não estava acostumado a ouvir a palavra não. "Senhor, sobre o negócio Nakamura", a voz de sua assistente crepitou pelo alto-falante. "Não há negócio a menos que..." Chase nunca terminou sua frase. Uma coruja apareceu de repente nos faróis. Chase desviou bruscamente, o Porsche aquaplanando no asfalto molhado. O mundo girou em círculos aterradores, enquanto o carro escorregava pela estrada e mergulhava em uma ribanceira. A última coisa que Chase se lembrava era o choque nauseante do metal e a onda fria da chuva pelo para-brisa estilhaçado antes que tudo ficasse preto. Ellie Garner parou sua caminhonete desgastada quando notou o guardrail quebrado. Aos 38 anos, Ellie morava na fazenda Cedar Hill a vida toda. Ela conhecia cada curva e vala dessas estradas rurais. E algo estava errado. Pegando sua lanterna no porta-luvas, ela saiu na chuva. O feixe de luz revelou marcas profundas de pneus na lama, descendo pela íngreme ribanceira. O coração de Ellie acelerou enquanto ela cuidadosamente descia a encosta escorregadia. A luz logo caiu sobre os restos amassados do que outrora fora um carro esportivo caro. "Alô?", ela chamou, aproximando-se cautelosamente. "Tem alguém aí?", um gemido baixo respondeu. Ellie correu para a frente, iluminando com sua lanterna pela janela quebrada do lado do motorista. Um homem estava curvado sobre o volante, sangue escorrendo de um corte na testa. "Não se mexa", ela instruiu firmemente. "Vou te ajudar." Depois de verificar se ele não estava preso pelo metal amassado, Ellie cuidadosamente ajudou o homem semi-inconsciente a sair dos destroços. Ele era alto e magro, vestido com o que restava de um terno caro. Seus cabelos escuros estavam encharcados de sangue e seus olhos não conseguiam focar. "Nakamura", ele murmurou. "O negócio, as ações..." "Shh, não se preocupe com isso agora." Ellie acalmou enquanto o ajudava a subir a ribanceira até sua caminhonete. "Precisamos te levar para ser atendido." Chase entrava e saía da consciência. Fragmentos de sensações chegavam a ele através da névoa, o ronco de um motor, a voz de uma mulher falando baixinho ao telefone, o cheiro de chuva e feno. "Dr. Sanders, sou Ellie Garner." "Sim, eu sei que horas são. Houve um acidente na Rota 16. Não consigo levá-lo ao Hospital Ridgemont nesta tempestade. A ponte provavelmente está inundada agora. Ele tem um ferimento grave na cabeça e possivelmente uma costela quebrada." "Ok." "Sim, eu me lembro como verificar se há concussão." "Certo, eu te vejo quando as estradas estiverem desobstruídas." Chase sentiu-se sendo movido novamente, mãos fortes mas gentis o sustentando. Então ele estava deitado em algo macio. Um cobertor quente foi puxado sobre ele e um pano frio foi passado em sua testa. "O quê? Onde estou?" Chase conseguiu perguntar, sua voz um raspar seco. "Você está na fazenda Cedar Hill", respondeu a voz da mulher. "Eu sou Ellie. Você teve um acidente na estrada. O médico mais próximo fica a 60 milhas de distância e ele não consegue chegar aqui até a tempestade passar." Chase tentou sentar,
mas foi imediatamente tomado por tonturas. As mãos de Ellie gentilmente o empurraram para baixo. Calma. Você tem um corte feio na cabeça e provavelmente uma concussão. O Dr. Sanders me orientou a examiná-lo. Nada parece quebrado, mas você precisa descansar. Chase piscou, tentando focar no rosto da mulher. Ela tinha olhos castanhos quentes e cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático. Seu rosto era bronzeado e levemente sardento, com linhas de riso ao redor dos olhos, que sugeriam que ela sorria frequentemente. Meu telefone, disse Chase, de repente. Preciso ligar para meu escritório. Sinto muito, mas seu telefone foi destruído no acidente. E as linhas telefônicas estão desligadas por causa da tempestade. Estamos isolados até amanhã, pelo menos. Chase tentou se lembrar do que estava fazendo antes do acidente, mas seus pensamentos estavam dispersos e desconexos. Um pânico estranho começou a subir em seu peito. Qual é o seu nome? Perguntou Ellie, sua voz calma e firme. Chase abriu a boca para responder, mas para seu choque, nada veio. Ele sabia que deveria saber disso. Era a informação mais básica sobre si mesmo. Mas sua mente estava completamente em branco. Eu não sei, ele admitiu, um medo real se infiltrando em sua voz. Não consigo me lembrar. A expressão de Ellie ficou preocupada, mas sua voz permaneceu firme. Tudo bem, às vezes com lesões na cabeça, pode haver perda de memória temporária. O Dr. Sanders disse que isso poderia acontecer. Apenas descanse agora. Vamos resolver tudo de manhã. Ela se levantou, e Chase percebeu que estavam na cozinha de uma fazenda rústica. Através das janelas ele podia ver a chuva açoitando contra o vidro e ouvir o vento uivando lá fora. Espere, ele chamou enquanto ela se virava para sair. Não vá. Algo em sua voz deve ter revelado seu medo, porque a expressão de Ellie se suavizou. Ela puxou uma cadeira mais perto do sofá onde ele estava deitado. Vou ficar até você dormir, ela prometeu. Na manhã seguinte, Chase acordou com o som de um galo cantando. A luz do sol entrava pelas cortinas de renda, criando padrões no piso de madeira. Por um momento, ele não tinha ideia de onde estava ou como tinha chegado lá. Então, fragmentos da noite anterior voltaram. O acidente, a chuva, a mulher com olhos castanhos. Ele sentou-se lentamente, gemendo com a dor em suas costelas. Sua cabeça latejava, e quando ele tocou, sentiu uma bandagem cobrindo sua têmpora esquerda. Olhando para baixo, percebeu que alguém havia tirado seu paletó e camisa arruinados, deixando-o de camiseta. Um cobertor de flanela xadrez cobria suas pernas. Chase tentou novamente se lembrar de quem era, mas era como tentar se lembrar de um sonho que desaparecia ao acordar. Ele sabia fatos sobre o mundo. Ele reconhecia uma cozinha, sabia o que era um carro, entendia a linguagem. Mas seus detalhes pessoais simplesmente haviam desaparecido. A porta se abriu e Ellie entrou carregando uma bandeja com uma caneca, fumegante e um prato de comida. Hoje ele podia vê-la claramente. Ela vestia jeans desgastados e uma camisa de flanela com as mangas arregaçadas. Seu cabelo estava preso no mesmo rabo de cavalo prático, e algumas mechas haviam escapado para a emoldura em seu rosto. Bom dia, ela disse com um pequeno sorriso. Como você se sente? Como se eu tivesse sido atingido por um caminhão, respondeu Chase honestamente. Mas estou vivo, graças a você. Ellie colocou a bandeja em uma pequena mesa ao lado do sofá. Trouxe seu café da manhã. Nada de especial, apenas ovos das minhas galinhas e um pouco de torrada. Chase pegou a caneca que ela ofereceu. O rico aroma de café encheu suas narinas, e de alguma forma ele sabia que gostava dele puro. Uma pequena vitória, um pedaço de si mesmo lembrado. Minha perda de memória te confundiu? Ele perguntou depois de tomar um gole. Ellie negou com a cabeça. O Dr. Sanders disse que pode levar tempo. O importante é que você está bem fisicamente. Ele estará aqui mais tarde para te examinar. Obrigado por me ajudar, disse Chase, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. De alguma forma, ele sabia que a gratidão não lhe era fácil. As bochechas de Ellie coraram levemente. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas Chase não tinha tanta certeza.
Havia algo na bondade dessa mulher que parecia raro e precioso. Você tem algum documento de identificação na carteira? Ela perguntou praticamente. Isso pode ajudar. Chase percebeu que nem sequer tinha pensado nisso. Eu não sei. Eu nem sei onde está a minha carteira. Está aqui, disse Ellie, pegando uma carteira de couro elegante da mesa lateral. Eu não queria examinar sem sua permissão. Chase pegou sentindo o couro caro entre seus dedos. Abrindo-a, ele encontrou vários cartões de crédito, todos com o nome Chase Easton. Havia uma carteira de motorista de Nova York com sua foto EPO e um endereço em Manhattan. Chase, ele disse, testando o nome em sua língua. Não acionou nenhuma enxurrada de memórias, mas parecia certo de alguma forma. Meu nome é Chase Easton. Eu moro na cidade de Nova York. Ellie sorriu. Bem, isso é um começo. Chase continuou examinando a carteira. Havia cartões de visita, que o identificavam como CEO da Easton Enterprises. Várias notas de $100 estavam cuidadosamente dobradas na seção de notas. Eu sou algum tipo de empresário, ele disse, tentando se conectar com a informação. Ele se lembrava de fragmentos agora. Salas de reunião, preços de ações, a sensação de assinar documentos importantes. Mas tudo estava desconectado, como assistir cenas da vida de outra pessoa. Parece um bem-sucedido, comentou Ellie, olhando para os cartões de crédito de platina. Chase tentou se levantar, mas cambaleou instável. Ellie rapidamente se moveu para apoiá-lo. Nossa, com calma, ela advertiu. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. Eu deveria voltar para Nova York, disse Chase, embora o pensamento não o enchesse de nenhuma urgência. Na verdade, a ideia de retornar a qualquer vida que o esperasse lá o deixava estranhamente frio. Você não vai a lugar nenhum até o Dr. Sanders te examinar, disse Ellie firmemente. Além disso, seu carro está destruído e a locadora mais próxima fica a 2 horas de distância. A porta da frente se abriu e um homem idoso entrou tirando a lama de suas botas. Bom dia, querida, ele chamou alegremente. Ouvi dizer que temos um esperto da cidade no fosso. Pai, este é Chase, disse Ellie. Chase, este é meu pai, Henry. Henry Garner estava em seus 70 anos, com o rosto envelhecido de um homem que passara a vida ao ar livre. Seus olhos tinham o mesmo calor que os de sua filha, embora parecessem focar e desfocar em momentos estranhos. Todo homem que Ellie tira de um acidente é bem-vindo à nossa mesa, declarou Henry, pendurando seu chapéu em um gancho perto da porta. Contanto que ele ganhe seu sustento. Pai, disse Ellie em tom de advertência. O quê? O homem tem que ser útil se vai ficar, insistiu Henry, mesmo que esteja machucado. Eu não me importo, Chase se viu dizendo. Eu gostaria de ajudar a retribuir sua gentileza. Henry acenou com a cabeça, aprovando. Bom homem, assim que o médico disser que você está bem, vamos encontrar algo para você fazer que não force muito essas mãos de cidade grande. Ellie lançou um olhar exasperado para o pai antes de se virar para Chase. Não ligue para ele, você é nosso convidado, não nosso trabalhador da fazenda. Chase sorriu, sentindo-se atraído pela brincadeira fácil entre pai e filha. Realmente eu quero ajudar. Mesmo que eu não consiga me lembrar de quem sou, não estou acostumado a ficar parado. Algo sobre trabalho físico o atraía. Suas mãos poderiam ser macias, mas havia uma parte dele que ansiava por algo real e tangível, algo diferente do mundo dos negócios que parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. O médico estará aqui em algumas horas, disse Ellie. Até lá você deve descansar. Em um arranha-céu de vidro em Manhattan, Victoria Reed entrou na suíte executiva da Easton Enterprises, seus saltos altos clicando no piso de mármore. Aos 35 anos, Victoria era assistente executiva de Chase Easton e havia sido nos últimos 7 anos. Ela sabia tudo sobre seu chefe, de como ele gostava de seu café, a quais membros do conselho ele considerava dispensáveis. Ainda, sem notícias do Sr. Easton? Perguntou James Thompson, o CFO da empresa, encontrando-a na porta. Victoria negou com a cabeça, a preocupação evidente em suas feições normalmente compostas. Seu telefone vai direto para a caixa postal. Ele perdeu a ligação de Tóquio e a reunião do conselho esta manhã. Isso não é normal para ele. Os acionistas estão ficando nervosos, disse Thompson, abaixando a voz.
e Derek Reynolds já ligou 2 vezes. Os lábios de Victoria se apertaram ao mencionar Reynolds, o principal rival de Chase no mundo dos negócios. O que ele quer? Expressar preocupação sobre a ausência de Chase, respondeu Thompson com aspas. Mas nós dois sabemos que ele está procurando informações. Registre um boletim de desaparecimento, decidiu Victoria, e ligue para o irmão do Chase. Andrew? Thompson pareceu surpreso. Eles não se falam há anos. Eu sei, disse Victoria severamente, mas ele é da família e ele deveria saber. Algo está errado, James. Chase nunca desapareceria assim, não com o negócio Nakamura em jogo. Enquanto eles falavam, nenhum percebeu Robert Kane, vice-presidente de Chase, ouvindo da porta. Uma expressão calculista em seu rosto, enquanto ele se esquivava para fazer uma ligação telefônica privada. Sou eu, disse Kane baixinho ao telefone. Easton está desaparecido. Esta pode ser a oportunidade que esperávamos. O Dr. Sanders chegou à fazenda Cedar Hill pouco depois do meio-dia. Era um homem de cabelos grisalhos na casa dos 60, anos com olhos bondosos atrás de óculos de aro de arame. Ellie o levou para a sala de estar, onde Chase estava descansando. Então, você é nosso paciente misterioso, disse o Dr. Sanders, enquanto colocava sua maleta médica na mesa de centro. Ellie me disse que você teve alguns problemas de memória. Chase acenou com a cabeça. Eu sei que meu nome é Chase Easton. Encontrei isso na minha carteira. Mas é só isso. Tudo o mais é apenas em branco. O Dr. Sanders examinou o corte na cabeça de Chase, verificando suas pupilas com uma pequena lanterna e testando seus reflexos. A boa notícia é que fisicamente você está melhor do que eu esperava, disse o médico. O corte não é tão profundo quanto parecia e suas costelas estão machucadas, não quebradas. Mas essa perda de memória é preocupante. Ela voltará? Perguntou Chase. O Dr. Sanders guardou seu estetoscópio de volta na bolsa. Na maioria dos casos, sim. A amnésia retrógrada causada por trauma na cabeça geralmente é temporária. Pode ser dias, pode ser semanas. A melhor coisa é não forçar. Ellie estava na porta, braços cruzados. Então ele não deve tentar voltar para sua vida em Nova York imediatamente? Eu não recomendaria, disse o Dr. Sanders firmemente. Descanso físico por pelo menos 1 semana. E o ambiente desconhecido pode realmente ajudar. Às vezes, estar longe da rotina permite que a mente se cure em seu próprio tempo. Depois que o médico saiu, Chase se viu sozinho com Ellie na cozinha. Ela estava lavando a louça na pia, a luz do sol da janela pegando em seu cabelo. Parece que você está preso comigo por mais um tempo, disse Chase. Ellie olhou por cima do ombro. Você ouviu o médico, você precisa descansar. Seu pai parecia achar que eu deveria ganhar meu sustento. Chase lembrou-a com um pequeno sorriso. Ellie secou as mãos em um pano de prato e se virou para ele. O papai é antiquado. Não ligue para ele. Eu não me importo, insistiu Chase. Eu gostaria de ajudar. Ficar sentado pensando no que não consigo me lembrar vai me deixar louco. Ellie o estudou por um momento. Depois acenou com a cabeça. Tudo bem, mas nada extenuante. Talvez você possa ajudar a alimentar os animais assim que estiver mais firme em seus pés. Chase sentiu uma onda inesperada de alívio. A ideia de ter algo simples e direto para fazer o atraiu de maneiras que ele não conseguia explicar. Em Manhattan, Victoria Reed acabara de registrar um boletim de desaparecimento quando Andrew Easton entrou no escritório de Chase. Andrew era 3 anos mais novo que Chase, com o mesmo cabelo escuro, mas com uma constituição mais suave e olhos mais gentis. Algumas notícias? Perguntou Andrew sem rodeios. Victoria negou com a cabeça. Nada desde que ele deixou a reunião Nakamura. O GPS de seu carro foi rastreado pela última vez perto de Riverside, no interior de Nova York, mas depois ficou offline. Andrew passou a mão pelo cabelo, um gesto que Victoria vira Chase fazer milhares de vezes quando estava estressado. Isso não é normal para ele. Chase nunca fica off-grid, especialmente não durante um grande negócio. A polícia está verificando os hospitais da área, disse Victoria, mas até agora nada. A porta do escritório se abriu e Robert Kane entrou sem bater. Seu terno caro e sorriso brilhante sempre lembraram Victoria de um vendedor de óleo, de cobra.
Andrew, bom te ver, disse Kane suavemente. Uma pena pelas circunstâncias. Andrew acenou com a cabeça rigidamente. Ele nunca confiara em Kane, especialmente depois que Chase havia confiado em suas suspeitas de que Kane estava alimentando informações para seus concorrentes. O conselho se reunirá em 1 hora, continuou Kane. Dada a ausência inexplicada de Chase, eles precisarão nomear uma liderança temporária. E suponho que você se ofereceu? Perguntou Andrew friamente. O sorriso de Kane não vacilou. Alguém tem que manter o navio à tona. O negócio Nakamura está em um fio. Depois que Kane saiu, Victoria se virou para Andrew. Precisamos encontrar Chase antes que Kane desmonte tudo o que ele construiu. A expressão de Andrew endureceu com determinação. Vou para o interior de Nova York. Começarei onde seu telefone foi rastreado pela última vez e trabalharei de fora para dentro. Estou indo com você, disse Victoria, já pegando seu casaco. Chase faria o mesmo por qualquer um de nós. 3 dias se passaram na fazenda Cedar Hill. A força física de Chase voltou rapidamente, embora suas memórias permanecessem teimosamente ausentes. Fiel à sua palavra, ele começou a ajudar com pequenas tarefas na fazenda. Ele aprendeu a alimentar as ovelhas e cabras, embora os animais parecessem sentir sua origem na cidade e o vissem com suspeita no início. Ellie o encontrou uma manhã tentando consertar uma parte da cerca quebrada. Ele havia arregaçado as mangas de uma camisa de flanela emprestada, revelando antebraços surpreendentemente fortes, enquanto martelava uma estaca no lugar. Você está melhorando nisso, ela comentou, entregando-lhe um copo de limonada. Chase fez uma pausa, limpando o suor da testa. Seu pai me deu uma aula rápida antes de ir para a cidade. Ele pegou o copo com gratidão. Embora eu ache que ainda estou fazendo errado. Ele examinou seu trabalho. Não é ruim para um cara da cidade. Como você sabe que sou um cara da cidade? Perguntou Chase com um meio sorriso. Eu poderia ser um fazendeiro secreto. Ellie riu, e o som fez algo quente se desdobrar no peito de Chase. Suas mãos te entregaram no primeiro dia, ela disse, sem calos, e você pulou na primeira vez que o galo cantou. Chase riu. Justo. Ele olhou para a pastagem rolante onde as ovelhas pastavam pacificamente sob o sol de outono. É lindo aqui. É casa, disse Ellie simplesmente. Você sempre morou aqui? Perguntou Chase, percebendo que sabia quase nada sobre essa mulher que havia salvado sua vida. Ellie acenou com a cabeça. Nasci e criei. Meu bisavô construiu este lugar. Casou-se e teve filhos aqui. Perdi minha mãe aqui. Ela fez uma pausa e então acrescentou suavemente. Perdi meu marido aqui também. Chase olhou para ela surpreso. Você foi casada? 5 anos atrás, disse Ellie, seus olhos fixos nas colinas distantes. Tom Câncer foi rápido, 6 meses do diagnóstico ao fim. Sinto muito, disse Chase querendo dizer isso. O sorriso de Ellie estava tingido de tristeza. A vida continua. Os animais ainda precisam ser alimentados. As plantações ainda precisam de cuidados. A fazenda não se importa se seu coração está partido. Chase quis se aproximar dela, mas se conteve. Seu pai mencionou que você também cuidou dele. A expressão de Ellie mudou para uma de amorosa preocupação. O pai tem dias bons e dias ruins. O médico da cidade diz que é demência em estágio inicial. Alguns dias ele esquece em que ano estamos. Outros dias ele está tão esperto como sempre. Isso deve ser difícil, disse Chase. É a vida, respondeu Ellie com um encolher de ombros, mas Chase pôde ver o peso que ela carregava. Vamos, vou te mostrar como prender corretamente aquela viga transversal. Enquanto ela demonstrava a técnica correta, suas mãos se tocaram brevemente. Chase sentiu um choque de consciência que nada tinha a ver com suas memórias perdidas. Ele se viu estudando a curva da bochecha dela, a determinação em seus olhos, a força graciosa em seus movimentos. Pela primeira vez desde que acordou naquele lugar estranho, Chase sentiu algo familiar, atração pura e simples. E isso o surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, eles jantaram juntos na cozinha da fazenda. Henry estava tendo um bom dia, entretendo-os com histórias da história da fazenda.
Meu pai construiu este lugar com as próprias mãos, disse Henry com orgulho. Claro, naquela época era apenas a casa principal e o celeiro. Adicionei o campo leste quando eu tinha cerca de 12 anos. Chase ouviu com genuíno interesse. Algo sobre a conexão da família com aquela terra falava a uma parte dele que ele não sabia que existia. Você se lembra de mais alguma coisa sobre sua vida na cidade? Perguntou Ellie enquanto ela limpava os pratos. Chase franziu a testa. Fragmentos. Eu me lembro de prédios altos, o som do trânsito, uma cafeteria de esquina onde o barista sempre errava meu pedido. Ele sorriu pesarosamente. Mas nada que me diga quem eu realmente sou. Talvez aquele seu relógio chique tenha algumas pistas, sugeriu Henry apontando para o pulso de Chase. Chase olhou para o relógio caro que ele usava desde o acidente. Ele não tinha prestado muita atenção a ele antes. Virando-o, ele percebeu uma inscrição no verso. Para Chase, o tempo é nosso bem mais valioso. Use-o com sabedoria. Aê, aê, repetiu Chase. Alguém com o mesmo sobrenome que eu. Talvez um pai? Irmão? Pode ser, concordou Ellie. Isso traz alguma lembrança? Chase se concentrou, tentando conectar as iniciais a um rosto ou uma voz, mas nada veio. Não, nada concreto. Após o jantar, Chase ajudou Ellie a lavar a louça enquanto Henry dormia em sua poltrona na sala de estar. Eles trabalharam em silêncio confortável por um tempo, Ellie lavando, Chase secando. Eu deveria tentar voltar para Nova York em breve, disse Chase de repente, embora as palavras não lhe trouxessem alegria. Alguém deve estar me procurando. Ellie entregou a ele um prato molhado, seus dedos demorando-se contra os dele por um momento. Claro, você tem uma vida lá. Provavelmente pessoas que se preocupam com você que estão preocupadas. Você acha? Perguntou Chase, surpreso com a dúvida em sua voz. Ellie olhou para ele curiosamente. Você é um empresário de sucesso, com roupas caras e um relógio chique. Tenho certeza de que há pessoas com saudade de você. Chase assentiu, mas algo em seu intestino lhe dizia que talvez não fosse tão simples. Talvez amanhã possamos ir para a cidade, ver como podemos providenciar transporte de volta para a cidade. Se você tiver certeza de que está pronto, concordou Ellie, embora seu tom fosse hesitante. Mais tarde, enquanto Chase estava deitado na cama que Ellie havia preparado para ele no pequeno quarto de hóspedes, ele se viu pensando não no mistério de seu passado, mas no sorriso de Ellie. A maneira como seus olhos se enrugaram nos cantos quando ela riu, a força gentil em suas mãos, enquanto ela cuidava de seu pai ou dos animais, não fazia sentido. Sua vida era em Nova York. Seu negócio, sua casa, qualquer família ou relacionamento que ele tivesse, todos o esperavam lá. Então, por quê? O pensamento de deixar aquela fazenda, de deixar Ellie, o enchia de tanta inquietação. Na manhã seguinte, Chase acordou cedo e decidiu ser útil alimentando as galinhas. Enquanto ele espalhava ração no galinheiro, ele ouviu o barulho de um veículo se aproximando. Olhando para cima, ele viu uma caminhonete batida subindo a longa entrada. Um homem alto e magro na casa dos 40 anos saiu, vestindo jeans e uma jaqueta de couro gasta. Ele andava com o passo confiante de alguém confortável consigo mesmo e com seu ambiente. Bom dia, o homem chamou avistando Chase perto do galinheiro. A Ellie está por perto? Ela está no celeiro, respondeu Chase, instantaneamente desconfiado daquele estranho que parecia tão familiarizado com Ellie. O homem se aproximou, seus olhos penetrantes observando as roupas emprestadas de Chase e o corte desbotado em sua testa. Você deve ser a vítima do acidente que ela mencionou. Sou Jack Harris, veterinário. Cuido da maioria dos cuidados com o gado no condado. Chase Easton, respondeu Chase apertando a mão oferecida pelo homem. O aperto de Jack era firme, seu olhar avaliador. Easton, por que esse nome me parece familiar? Ponderou Jack antes que Chase pudesse responder. Ellie saiu do celeiro, limpando as mãos em seus jeans. Seu rosto se iluminou quando ela viu o visitante. Jack, eu estava esperando que você passasse. Uma das ovelhas parece não estar se alimentando. Jack sorriu calorosamente para Ellie, e Chase sentiu uma pontada inesperada de ciúme. Era claro que esses dois tinham história.
Deixe-me dar uma olhada, disse Jack, depois olhou para Chase. Prazer em conhecê-lo, Easton. Ellie tem o hábito de recolher perdidos, animais, pessoas. Ela tem um bom coração. Enquanto Jack e Ellie caminhavam em direção ao curral de ovelhas, em profunda conversa, Chase os observou ir embora com uma carranca. A familiaridade fácil entre eles sugeria que eles eram mais do que apenas amigos. Ele ficou surpreso com o quanto aquilo o incomodava. Mais tarde, quando Jack estava se preparando para ir embora, Chase o ouviu conversando baixinho com Ellie perto de sua caminhonete. "Você tem certeza de que deveria ter um estranho morando aqui?" perguntou Jack. "Você e Henry são bastante isolados por aqui." "Ele estava machucado, Jack", respondeu Ellie defensivamente. "O que eu deveria fazer? Você poderia ter me ligado. Eu teria vindo imediatamente. Assim como você fez quando a tempestade atingiu no inverno passado." A voz de Ellie tinha um tom agora. 3 dias, Jack. Ficamos presos na neve por 3 dias antes de você se dar ao trabalho de nos verificar." Jack suspirou. "Ellie, isso não é justo. Você sabe que eu tinha chamados de emergência por todo o condado." "Eu sei", disse Ellie, seu tom amolecendo. "Mas eu consigo cuidar de mim mesma. E o Chase não é uma ameaça. Ele está perdido e confuso. E precisa de ajuda." "Só tome cuidado", avisou Jack. "Há algo familiar nele. Eu sinto que já vi seu rosto em algum lugar antes." Depois que Jack foi embora, Ellie encontrou Chase na cozinha, mexendo distraído em uma xícara de café. "Tudo bem?" ela perguntou. "Bem", respondeu Chase, depois hesitou. "Você e o Jack?" Ellie ergueu uma sobrancelha. "Nós o quê?" "Juntos." Chase terminou sentindo-se tolo por perguntar. A risada de Ellie continha mais tristeza do que humor. Não por falta de tentativa da parte dele, mas não. Namoramos no ensino médio. Permanecemos amigos. Depois que Tom morreu, ele deixou claro que estaria interessado em reacender as coisas, mas... Ela deu de ombros. A hora nunca pareceu certa. Chase sentiu um alívio ridículo com suas palavras. "Ele parece preocupado com você." "O Jack se preocupa", disse Ellie com desdém. "Você ainda está decidido a ir à cidade hoje?" Chase pensou sobre isso por um momento. "Talvez devêssemos esperar mais 1 ou 2 dias. Eu ainda estou tendo dores de cabeça e o médico disse para não apressar as coisas." Ellie o estudou. Curiosamente, mas assentiu. "O que você achar melhor, sem pressa." Enquanto ela saía para continuar suas tarefas, Chase se perguntou por que a ideia de atrasar seu retorno a Nova York parecia tão certa quando fazia tão pouco sentido lógico. Quanto mais tempo ele passava com Ellie, menos ansioso ele estava para retomar sua antiga vida. Uma vida que ele nem conseguia se lembrar. Andrew Easton e Victoria Reed estavam sentados em um pequeno café em Riverside, frustrados após 2 dias de buscas sem resultados. "A polícia verificou todos os hospitais em um raio de 50 milhas", disse Victoria, revisando suas anotações. "Ninguém que corresponda à descrição de Chase foi internado." Andrew encarou sua xícara de café. "Ele tem que estar em algum lugar. As pessoas não simplesmente desaparecem. Especialmente pessoas tão importantes quanto Chase", concordou Victoria. "Mas esta área está cheia de pequenas fazendas e estradas secundárias. Se ele tivesse sofrido um acidente em algum lugar remoto..." A porta do café se abriu e um homem de meia idade com uma jaqueta de couro gasta entrou. Ele acenou para a garçonete e sentou-se no balcão. "Bom dia, Jack", chamou a garçonete alegremente. "O de sempre?" "Por favor, Darlene", respondeu ele. "Foi uma longa manhã. Tive que verificar as ovelhas da Ellie Garner antes de minhas rondas regulares." Victoria, que estava mexendo em seu telefone, congelou de repente. Olhando para cima, ela cutucou Andrew e sussurrou. "Ele disse Garner? Não era um dos sobrenomes da lista de fazendas locais que o xerife nos deu?" Andrew assentiu lentamente. "Fazenda Cedar Hill, acho. Ainda não verificamos lá." Eles ouviram com mais atenção enquanto Jack continuava conversando com a garçonete. "A Ellie tem um caipira morando com ela", dizia Jack. "O encontrou em um acidente de carro durante aquela grande tempestade da semana passada. O cara tem amnésia ou algo assim. Não consegue se lembrar de quem é." Os olhos de Victoria se arregalaram. Ela e Andrew trocaram um olhar de renovada esperança. "Com licença",
disse Andrew, aproximando-se do balcão. Não pude deixar de ouvir. Esse homem na fazenda Cedar Hill. Como ele é? Jack se virou, estudando. Andrew com suspeita. Quem está perguntando? Meu nome é Andrew Easton. Estou procurando meu irmão Chase. Ele desapareceu nesta área há cerca de uma semana. A expressão de Jack mudou para uma de surpresa. Easton. Eu sabia que esse nome me parecia familiar. Ele tirou seu telefone, pesquisando rapidamente algo. É ele? Perguntou ele, mostrando a Andrew um artigo de notícias com a foto de Chase. Andrew assentiu ansiosamente. Esse é o Chase. Você disse que ele está na fazenda Cedar Hill, ele está bem? Machucado do acidente e a memória foi embora, explicou Jack. Mas por outro lado parecia bem quando o vi esta manhã. Victoria já estava reunindo suas coisas. Você pode nos dizer como chegar a essa fazenda? Jack hesitou. Olha, a Ellie foi amiga minha. Ela acolheu esse cara por bondade. Não quero trazer problemas para a porta dela. Nós não somos problemas, garantiu Andrew. Chase é meu irmão. Só queremos levá-lo para casa. Jack finalmente assentiu, dando-lhes instruções para a fazenda Cedar Hill. Enquanto Andrew e Victoria corriam para seu carro alugado, Victoria tirou seu telefone. Devo ligar para o escritório? Ela perguntou. Avise-os que o encontramos? Andrew pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Ainda não. Vamos ter certeza de que é realmente o Chase primeiro. E se for... Ele hesitou. Vamos descobrir por que ele não tentou nos contatar. Enquanto eles dirigiam em direção à fazenda Cedar Hill, nenhum deles notou o sedã preto estacionado do outro lado da rua ou o homem dentro fazendo uma ligação. É Kane, disse Robert ao telefone. Eles o encontraram? Parece que nossa janela de oportunidade ficou muito menor. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas do celeiro, enquanto Chase empilhava fardos de feno. Seu corpo havia ficado mais forte na semana passada, os músculos se ajustando ao trabalho na fazenda de maneiras que o surpreenderam. Embora suas memórias permanecessem frustrantemente ausentes, suas mãos haviam aprendido novas habilidades: alimentar animais, consertar cercas, até mesmo ajudar Ellie a ordenhar as cabras. Você está ficando bom nisso, observou Ellie, ao entrar no celeiro, carregando 2 canecas fumegantes de café. Chase sorriu, aceitando a caneca oferecida. Ainda não consigo me lembrar da minha carteira de ações, mas consigo empilhar feno. Alguma troca. Ellie encostou-se em um poste, estudando-o. Você não mencionou voltar para Nova York há alguns dias. Chase fez uma pausa, percebendo que ela estava certa. A urgência que ele havia sentido inicialmente sobre retornar à sua antiga vida havia desaparecido, substituída por uma satisfação que ele nunca esperara. Acho que não estou com pressa, admitiu ele. Eu gosto daqui. Em uma fazenda de ovelhas? Perguntou Ellie com ceticismo. Muito longe dos apartamentos e salas de reunião de Manhattan. Chase tomou um gole de seu café. Talvez seja por isso que eu gosto. Parece real. Seus olhos se encontraram e algo mudou no ar entre eles. Chase deu um passo mais perto dela, atraído por uma força que ele não conseguia explicar, mas também não conseguia resistir. Ellie, ele começou, sua voz baixa. Pode ser que eu não me lembre do meu passado, mas eu sei como me sinto agora. Charlie, a voz de Henry chamou de fora. Nós temos visitantes. O momento se quebrou. Ellie colocou sua caneca e foi até a porta do celeiro com Chase a seguindo de perto. Lá fora, um SUV preto estava subindo a entrada, poeira se elevando atrás de seus pneus. Você estava esperando alguém? Perguntou Chase, uma súbita inquietação instalando-se em seu estômago. Ellie balançou a cabeça. Ninguém além do Jack mais tarde hoje. Eles caminharam em direção à casa enquanto 2 pessoas saíam do veículo. Um homem com cabelo escuro semelhante ao de Chase e uma mulher alta e elegante em trajes de negócios que pareciam nitidamente fora de lugar na fazenda. O homem parou bruscamente quando viu Chase, seu rosto se iluminando com reconhecimento. Chase, graças a Deus. Chase congelou, olhando para o estranho que claramente o conhecia. A mulher também se apressou para a frente, o alívio evidente em sua expressão. Sr. Easton,
Estamos procurando por você em todos os lugares, ela disse. Toda a empresa está em caos. Chase olhou entre eles, sua mente correndo, mas não encontrando reconhecimento. Sinto muito, mas... Quem são vocês? O sorriso do homem vacilou. Sou eu, Chase. Andrew, seu irmão. Eu sou Victoria Reed, sua assistente executiva. Acrescentou a mulher, sua testa franzida com preocupação. Andrew deu um passo mais perto, examinando o corte em cicatrização na testa de Chase. O Jack Harris nos disse que você sofreu um acidente e perdeu a memória. Isso é verdade? Você não me reconhece? Chase balançou a cabeça, sentindo Ellie se mover em apoio ao seu lado. Sinto muito. Eu sei que meu nome é Chase Easton, mas é só isso. Tudo o resto está em branco. O rosto de Andrew caiu. Os médicos em Nova York serão capazes de ajudar. Precisamos levá-lo para casa. Casa? Repetiu Chase olhando para Ellie. Victoria acenou com a cabeça com rapidez. Sim, senhor. Seu apartamento em Manhattan. E o escritório. Há assuntos urgentes que exigem sua atenção. O negócio da Nakamura está pendurado por um fio e Robert Kane tem feito movimentos com a diretoria. Nomes e lugares que deveriam ter significado para ele flutuavam como fragmentos da vida de outra pessoa. Chase sentiu uma pontada familiar começar atrás de suas têmporas. Talvez devêssemos todos entrar, sugeriu Ellie gentilmente, observando seu desconforto. Posso fazer mais café e vocês podem conversar sobre isso com calma. Na cozinha da fazenda, Andrew explicou tudo a Chase. Sua posição como CEO da Easton Enterprises, o grande negócio com a Nakamura Industries, que estava em andamento quando ele desapareceu, e as aparentes tentativas de Robert Kane de usar a ausência de Chase para assumir o controle da empresa. Nada disso lhe parece familiar? Perguntou Andrew depois que terminou. Chase esfregou as têmporas. Impressões vagas, nada concreto. Como lembrar de pedaços de um filme que assisti anos atrás? Victoria mostrou a ele fotos em seu tablet. Chase em uma sala de reuniões, em eventos de caridade, apertando as mãos de líderes empresariais. Em todas as imagens, ele usava ternos caros e uma expressão confiante que parecia estranha para o homem em que ele se tornara na fazenda Cedar Hill. A empresa precisa de você, Sr. Easton, disse Victoria com urgência. Se você não retornar, em breve pode haver consequências sérias. Chase olhou para Ellie, que havia permanecido silenciosamente em segundo plano, fazendo café e colocando biscoitos. Seu rosto era cuidadosamente neutro, mas ele podia sentir sua retração, como se ela já estivesse se preparando para sua partida. Quanto tempo eu precisaria ficar em Nova York? Ele perguntou. Ficar, repetiu Andrew confuso. Chase, Nova York é sua casa. Sua vida está lá. Mas minhas memórias não estão, apontou Chase. E até que elas voltem, não serei muito útil para ninguém na Easton Enterprises. Victoria endireitou seu blazer toda profissional. A diretoria só precisa vê-lo, Sr. Easton. Sua presença por si só estabilizará a situação e nos dará tempo. Chase se levantou, sentindo-se de repente preso. Preciso de um pouco de ar, com licença. Ele saiu para a varanda, respirando profundamente o ar puro do campo. Alguns momentos depois, a porta de tela rangeu e ele se virou, esperando Ellie. Não, fez disso, seu irmão saiu. Este lugar realmente o conquistou, hein? Perguntou Andrew, encostando-se no corrimão ao lado de Chase. Chase assentiu. Você não tem ideia o quão pacífico tem sido aqui. Sem pressão, sem prazos. Apenas trabalho honesto e pessoas boas. Andrew sorriu tristemente. Você sempre trabalhou muito. Mesmo quando criança, você era impulsionado. Depois que a mamãe e o papai morreram, você assumiu tudo. A empresa, criar-me. Você nunca se deu um tempo. Nossos pais estão mortos? Perguntou Chase, outra parte de sua vida se encaixando. Andrew assentiu. 10 anos atrás. Acidente de carro. Você tinha 29 anos. Eu tinha 26. Você assumiu, tomou conta da empresa. Certificou-se de que eu terminasse a faculdade de administração. Devemos ser próximos, então, disse Chase, estudando o rosto de seu irmão em busca de alguma faísca de familiaridade. Andrew hesitou. Éramos. Nos últimos anos você tem sido distante. A empresa se tornou sua vida inteira.
Mal nos vemos. Agora, exceto em reuniões da diretoria. A revelação entristeceu Chase. Isso não parece uma vida que vale a pena voltar correndo. Ainda é sua vida, disse Andrew suavemente. E há pessoas dependendo de você. Chase sabia que seu irmão estava certo, mas o pensamento de deixar a fazenda, de deixar Ellie, parecia como se rasgasse a si mesmo ao meio. Mais uma noite, disse ele finalmente. Vou voltar com você amanhã, devo isso a Ellie e ao Henry. Dentro, Ellie estava lavando a louça com mais força do que o necessário quando Victoria se aproximou dela. Obrigada por cuidar do Sr. Easton, disse Victoria formalmente. A empresa certamente irá compensá-lo pelos seus problemas. As mãos de Ellie pararam na água com sabão. Não foi nenhum problema e eu não quero dinheiro. Victoria a observou com curiosidade. Você deve tê-lo reconhecido. O rosto dele tem aparecido na capa de revistas de negócios. Teve aquela reportagem na Time ano passado. Eu não leio muitas revistas de negócios, respondeu Ellie, retomando a lavagem. Ele era apenas um homem que precisava de ajuda. Bem, ele ficará melhor de volta em Nova York com cuidados médicos adequados, disse Victoria. Já providenciei especialistas para examiná-lo amanhã. Ellie assentiu silenciosamente, lutando contra a sensação de vazio no peito. Ela soubera o tempo todo que Chase não pertencia ali, que eventualmente sua vida real o reclamaria. Ela simplesmente nunca esperara que doesse tanto. Naquela noite, depois que Victoria e Andrew foram para um hotel na cidade mais próxima, Chase encontrou Ellie no celeiro, escovando uma das cabras. A visão dela, os cabelos soltos do rabo, de cavalo completamente absorta em sua tarefa, fez seu peito doer com emoções que ele não conseguia nomear. Eles parecem legais, disse Ellie sem olhar para cima. Seu irmão e sua assistente. Eles são estranhos para mim, respondeu Chase honestamente. Ellie finalmente encontrou seus olhos. Mas eles são sua família, seus colegas. Eles se preocupam com você. Eles se preocupam com Chase. Easton, CEO, disse ele. Não tenho certeza se esse sou eu ainda. As mãos de Ellie pararam na pelagem da cabra. Você ainda não se lembra? Fragmentos. Impressões, mas cada lembrança que volta me deixa menos certo de que quero ser aquela pessoa novamente. Chase aproximou-se. O homem que eles descreveram, impulsionado, isolado, só negócios, ele parece miserável. As pessoas podem mudar, disse Ellie suavemente. É isso, respondeu Chase, pegando a escova das mãos dela, seus dedos demorando-se contra os dela. Acho que eu já mudei, aqui com você. Ellie recuou levemente. Chase, você está aqui há apenas 2 semanas. Toda a sua vida está em Nova York. E se eu quiser algo diferente agora? Perguntou ele. Os olhos de Ellie brilharam com lágrimas não derramadas. Você não pode tomar essa decisão enquanto ainda está com metade das suas memórias faltando. Você precisa voltar, ver os especialistas, dar a si mesmo a chance de se lembrar de tudo antes de decidir qualquer coisa. Chase sabia que ela estava certa, mas isso não tornava a ideia de ir embora mais fácil. Você pelo menos vai me deixar voltar para visitar? Depois que tudo isso estiver resolvido? Um pequeno sorriso tocou os lábios de Ellie. A fazenda Cedar Hill ainda estará aqui. Chase respirou fundo. Ellie, eu sei que isso pode parecer loucura, mas acho que estou me apaixonando. Não, ela interrompeu, colocando os dedos suavemente sobre seus lábios. Não diga algo agora que você possa se arrepender quando suas memórias voltarem. A porta do celeiro rangeu e Henry apareceu. O jantar está pronto, anunciou ele, ou ignorando ou deliberadamente ignorando o momento tenso entre eles. Ellie recuou dando a Chase um sorriso triste antes de seguir seu pai de volta para a casa. Chase permaneceu no celeiro um momento a mais, cercado pela vida simples que começara a se sentir mais como lar do que o luxo em que ele aparentemente vivia. Manhã seguinte, o dia amanheceu claro e brilhante. Chase estava ao lado do SUV, seus poucos pertences emprestados embalados em uma pequena mala. Andrew e Victoria já estavam dentro, esperando. Henry apertou sua mão firmemente. Você é bem-vindo de volta a qualquer hora, rapaz da cidade. Precisamos de alguém que finalmente conserte aquela cerca leste direito. Chase sorriu, genuinamente tocado. Obrigado por tudo, Henry. Ele se virou para Ellie, que estava com os braços cruzados,
mantendo uma distância cuidadosa. Acho que é adeus, disse ela. Não, respondeu Chase firmemente. Só até mais ver. Ellie assentiu, claramente sem confiar em si mesma, para dizer mais. Chase queria puxá-la para seus braços, prometer que voltaria, mas a postura dela o alertou. Em vez disso, ele simplesmente disse: Obrigado por salvar minha vida, em mais de um sentido. Quando o SUV se afastou da fazenda Cedar Hill, Chase observou pela janela traseira, enquanto a figura de Ellie ficava menor e menor. A dor em seu peito lhe disse que ele estava deixando algo precioso para trás. A viagem para Manhattan levou várias horas. Victoria passou a maior parte dela atualizando Chase sobre o status da empresa, mostrando-lhe números e relatórios que não significavam nada para ele. Andrew ocasionalmente interrompia com histórias de sua infância, esperando acionar a memória de Chase. Lembra quando você me ensinou a andar de bicicleta e eu bati nos roseirais da Sra. Hoffman? Perguntou Andrew com uma risada. Ela ficou tão brava, mas você assumiu a culpa. Disse que me empurrou com força demais. Chase sorriu educadamente, mas não sentiu nada. Nenhum reconhecimento, nenhuma nostalgia compartilhada. Apenas uma crescente sensação de apreensão enquanto arranha-céus começaram a aparecer no horizonte. Quando finalmente chegaram a um prédio imponente em Manhattan, um porteiro correu para a frente, seu rosto se iluminando com reconhecimento. Senhor Easton, bem-vindo de volta, senhor. Chase olhou para o prédio imponente. Eu moro aqui? A cobertura, confirmou Victoria. O andar inteiro de cima. A viagem de elevador para a cobertura pareceu uma ascensão para outro mundo. Quando as portas se abriram diretamente para uma sala de estar ampla, com janelas do chão ao teto com vista para o Central Park, Chase ficou parado. Tudo era elegante, moderno e impessoal. Arte cara nas paredes, móveis de design que pareciam pouco usados, nenhum item fora do lugar. Casa doce casa, disse Andrew, mas seu tom sugeria que ele sabia o quão estranho isso devia parecer para Chase. Chase vagou pelo espaço, tocando superfícies, abrindo gavetas, esperando por alguma faísca de familiaridade. No quarto, ele encontrou um closet maior que a cozinha inteira de Ellie, cheio de ternos idênticos em cores sóbrias. Seu escritório ligou, disse Victoria da porta. Há uma reunião de emergência do conselho amanhã de manhã. Robert Kane tem pressionado por uma votação sobre a liderança interina. Chase assentiu distraidamente, pegando uma foto emoldurada da mesa de cabeceira. O único item pessoal na sala inteira. Mostrava um Chase muito mais jovem com Andrew e um casal mais velho que devia ser seus pais. Os especialistas o atenderão às 9 da manhã de amanhã, continuou Victoria. Então iremos direto para o escritório. Depois que eles foram embora, prometendo voltar de manhã, Chase se viu sozinho na cobertura cavernosa. O silêncio era opressivo depois dos sons constantes e animados da fazenda. Animais, vento nas árvores, risos de Ellie. Ele foi até a parede de janelas, olhando para as luzes da cidade, tão diferente do céu estrelado sobre Cedar Hill. Por impulso, ele pegou o celular que Victoria lhe dera e discou o número da linha fixa da fazenda que ele havia memorizado antes de sair. Tocou várias vezes antes da voz de Ellie atender. Fazenda Cedar Hill. Chase sentiu uma onda de alívio ao ouvi-la. Sou eu, uma pausa. Chase, você chegou bem? Se você pode chamar isso assim, disse ele, olhando para seu reflexo na janela. Este lugar não se sente como lar. Dê um tempo, aconselhou Ellie gentilmente. Suas memórias voltarão. E se eu não quiser que elas voltem? Perguntou Chase. E se eu preferir o homem em que eu estava me tornando com você? O suspiro de Ellie foi suave. Chase, você não pode fugir de quem você é. Você tem responsabilidades, pessoas que dependem de você. Eu sinto sua falta, disse ele simplesmente. O silêncio se estendeu entre eles. Finalmente Ellie sussurrou. Eu também sinto sua falta. Mas você precisa se concentrar em melhorar agora. Depois que desligaram, Chase continuou olhando para a cidade, sentindo-se mais perdido do que quando acordou na casa de um estranho depois do acidente. Na manhã seguinte, Chase sentou-se em um elegante consultório médico enquanto especialistas o examinavam. Exames de cérebro,
testes cognitivos, perguntas intermináveis sobre o que ele conseguia e não conseguia se lembrar. O prognóstico era cautelosamente otimista. A amnésia parece ser principalmente retrógrada, afetando seu histórico pessoal, mas não suas habilidades processuais ou conhecimento geral, explicou o neurologista. A boa notícia é que, na maioria dos casos, como o seu, as memórias retornam gradualmente com o tempo. E se elas não voltarem? Perguntou Chase. Médico ajustou seus óculos. Então você cria novas. O cérebro é notavelmente adaptável. Do consultório médico, Victoria o levou para a sede da Easton Enterprises, uma torre de vidro maciça no centro de Manhattan. Os funcionários o encararam enquanto ele caminhava pelo saguão, sussurros o seguindo. Lembre-se, você não precisa dizer muito na reunião do conselho, aconselhou Victoria enquanto eles andavam no elevador executivo. Sua presença será suficiente para contra-atacar os movimentos de Kane. Quando as portas do elevador se abriram no andar executivo, Chase foi imediatamente recebido por uma enxurrada de atividades. Assistentes correram para a frente com papéis para ele assinar. Uma equipe de advogados apareceu falando sobre o acordo Nakamura. Todos pareciam querer um pedaço dele. Através de tudo isso, Chase se moveu como se estivesse em um sonho, acenando em momentos apropriados, mas sentindo-se completamente desligado deste mundo que supostamente era o dele. A sala de reuniões era intimidante, uma longa mesa de mogno polido, cercada por homens e mulheres de rosto sério em ternos caros. Na extremidade oposta estava Robert Kane, seu sorriso suave vacilando quando ele viu Chase entrar. Chase, disse Kane, se recuperando rapidamente. Que alívio vê-lo bem. Todos nós estávamos tão preocupados. Algo no tom de Kane disparou, sinos de alerta na mente de Chase. O sorriso do homem não alcançava seus olhos, que permaneciam friamente calculistas. Quando a reunião começou, Chase sentou-se em silêncio, ouvindo enquanto os membros do conselho discutiam assuntos da empresa, em jargões que ele mal entendia. Kane continuou lançando-lhe olhares especulativos, claramente esperando que Chase revelasse sua perda de memória. Durante um breve intervalo, Andrew puxou Chase para o lado. Você está bem? Você parece pálido. Chase afrouxou sua gravata, que estava ficando cada vez mais como um laço. Isso não está certo, Andrew. Nada disso está. Apenas aguente firme, encorajou Andrew. Victoria diz que Kane tem se reunido secretamente com nossos concorrentes. Achamos que ele estava usando sua ausência para se posicionar para uma tomada de poder. Quando a reunião foi retomada, Kane finalmente dirigiu-se a Chase diretamente. Desde que você esteve indisposto, tomei a liberdade de reestruturar nossa abordagem ao acordo Nakamura. Os termos originais que você negociou foram francamente desfavoráveis. Algo clicou na mente de Chase. Um fragmento de memória nítido e claro. Os termos originais garantiam que os funcionários americanos da Nakamura manteriam seus empregos, disse ele de repente. Seus novos termos nos permitiriam desmantelar suas operações nos Inus Iwa e transferir tudo para o exterior. Um silêncio caiu sobre a sala de reuniões. Victoria olhou para Chase surpresa. O sorriso de Kane se apertou. Você foi informado, vejo. Não, respondeu Chase, outra peça caindo no lugar. Eu me lembro. Foi por isso que Nakamura recuou inicialmente. Eles não sacrificariam seus trabalhadores por margens de lucro. Mais memórias começaram a voltar. Reuniões, negociações, noites tardias analisando contratos. Não tudo, mas o suficiente. Ele se lembrava de seus princípios, as linhas vermelhas que ele não cruzaria mesmo por lucro. O negócio prossegue nos meus termos originais, disse Chase firmemente, ou de forma alguma. Após a reunião, enquanto os membros do conselho saíam, Kane ficou para trás. Recuperação impressionante, disse ele suavemente. Embora eu tenha ouvido dizer que sua memória ainda era seletiva. Seletiva o suficiente para lembrar que você me está minando há meses, respondeu Chase friamente. E encontrando-se com Davidson na Global Tech. A expressão de Kane endureceu. Tome cuidado, Chase. Você pode não gostar do que mais se lembrar se cavar muito fundo. Quando Kane saiu,
Victoria aproximou-se com uma pilha de documentos. Isso foi incrível. Sua memória está voltando. Partes dela, confirmou Chase. O suficiente para saber que Kane não é confiável. Apesar da descoberta com o passar do dia, Chase se sentiu cada vez mais sufocado pelas exigências de seu cargo. Toda decisão afetava milhares de pessoas. Cada assinatura representava milhões de dólares. O peso de tudo isso o pressionou, fazendo-o desejar a clareza simples do trabalho na fazenda. À noite, exausto, ele voltou para sua cobertura vazia. As memórias que haviam retornado apenas confirmaram o que ele havia suspeitado. Sua vida havia sido consumida pelo trabalho, com pouco espaço para conexões genuínas ou alegria. Ele pegou seu telefone e ligou para a fazenda novamente, precisando ouvir a voz de Ellie. Desta vez não houve resposta. Assim que estava prestes a desligar, Henry atendeu. Fazenda Cedar Hill. Henry, sou eu, Chase. Ellie está aí. Houve uma pausa. Ela está fora com Jack. Jantar na cidade, acho. Chase sentiu uma pontada de ciúmes. Jack, o veterinário? Esse mesmo, confirmou Henry, tentando conquistá-la há anos. Pode estar progredindo agora que você saiu de cena. Depois de desligar, Chase percorreu a cobertura, sua mente correndo. A ideia de Ellie com Jack o incomodava mais do que ele queria admitir. Mas que direito ele tinha de se sentir assim? Ele a havia deixado para trás para retornar a esta vida. Uma vida que estava lentamente voltando para ele em pedaços, nenhum deles particularmente feliz. O telefone de sua mesa tocou, o surpreendendo. Poucas pessoas tinham esse número. Chase Easton, ele respondeu automaticamente. Sr. Easton, aqui é o detetive Ramírez do NYPD. Precisamos conversar sobre algumas irregularidades que encontramos ao investigar seu desaparecimento. Chase franziu a testa. Que tipo de irregularidades? Financeiras, respondeu o detetive severamente. Grandes transferências das contas de sua empresa para holdings offshore, e todas parecem ser autorizadas com sua assinatura eletrônica. Durante o tempo em que você estava desaparecido. O sangue de Chase gelou. Isso é impossível, foi o que pensamos, concordou Ramírez. Até rastrearmos os endereços IP. As transferências foram iniciadas do computador de sua casa, Sr. Easton, o que está em sua cobertura. Quando Chase desligou, as peças começaram a se encaixar. A confiança de Kane, a suspeita do conselho, os fundos desaparecidos. Alguém o havia armado enquanto ele estava fora, usando sua ausência para roubar da empresa e incriminá-lo. Ele precisava encontrar provas antes que fosse tarde demais. Mas à medida que mais memórias surgiam, Chase percebeu outra coisa. O homem que ele havia sido antes do acidente poderia ter se preocupado apenas com salvar sua empresa e sua reputação. O homem que ele era agora se preocupava com algo totalmente diferente. O telefone tocou novamente. Desta vez era Andrew. Chase, você precisa ir para o hospital. É a Victoria. Houve um acidente. O que aconteceu? Chase exigiu, já pegando seu casaco. A voz de Andrew estava tensa de preocupação. Ela estava acessando alguns arquivos no servidor da empresa, registros antigos de transações. Então ela foi para seu carro e alguém a jogou para fora da estrada. Não foi um acidente, Chase. Alguém tentou matá-la. Chase congelou. Ela está bem? Crítica, mas estável. Chase, ela ficou dizendo algo antes de levá-la para a cirurgia. Algo sobre provas e Cedar Hill. Cedar Hill? Minha Cedar Hill? Perguntou Chase. Confuso, eu não sei. Mas seja lá o que ela encontrou, deve ser importante e perigoso. Quando Chase correu para fora da cobertura, ele não notou o sedã escuro estacionado do outro lado da rua, ou o homem dentro fazendo uma ligação. Ele sabe, disse Robert Kane secamente. Precisamos antecipar nosso cronograma e encontrar o que quer que Victoria tenha descoberto antes que ele faça. A quilômetros de distância, na fazenda Cedar Hill, Ellie voltou para casa de um jantar desconfortável com Jack, durante o qual ela finalmente deixou claro que nunca poderia haver nada romântico entre eles. Enquanto caminhava em direção à fazenda, ela notou algo estranho. A porta da frente estava levemente entreaberta e as luzes que ela não havia deixado acesas estavam brilhando lá dentro. Pai? Ela chamou cautelosamente, empurrando
A porta mais aberta. Você está bem? A casa estava silenciosa, muito silenciosa. E quando ela entrou, ela viu por quê. A sala de estar havia sido completamente saqueada. Móveis virados, gavetas esvaziadas no chão. Pai. Ela chamou com mais urgência, o medo subindo em sua garganta. Pai, onde você está? Um gemido suave veio da cozinha. Ellie correu para encontrá-lo no chão, um hematoma feio se formando em sua têmpora. Pai, o que aconteceu? Ela chorou, ajoelhando-se ao lado dele. Henry a olhou, seus olhos sem foco. Homens, procurando algo, ficaram perguntando sobre o empresário. O sangue de Ellie gelou. Chase? Eles estavam perguntando sobre Chase? Henry assentiu fracamente. Disseram que voltariam. Disseram que sabiam que ele viria atrás de você. Enquanto Ellie ajudava seu pai a sentar-se em uma cadeira, suas mãos tremendo, ela percebeu que o pequeno cofre atrás do armário da cozinha estava aberto e vazio. O cofre onde ela guardava os poucos itens de valor que possuía, incluindo o pendrive que Chase carregava quando ela o encontrou após o acidente. Chase rompeu pelas portas do hospital, seu coração batendo forte. Memórias haviam retornado em fragmentos o dia todo, rostos, reuniões, negócios, mas nada disso importava em comparação com o medo frio que o dominava agora. Victoria havia sido ferida, possivelmente por causa de algo que ela havia descoberto. Algo conectado à fazenda Cedar Hill. Ele encontrou Andrew andando para lá e para cá do lado de fora da UTI, seu rosto marcado pela preocupação. Como ela está? Chase exigiu. Ainda em cirurgia, respondeu Andrew. Os médicos dizem que é uma situação crítica. Chase passou a mão pelo cabelo. O que exatamente ela disse sobre Cedar Hill? Apenas que ela encontrou algo nos registros da empresa. Algo sobre propriedades em Nova York. Ela mencionou um pendrive. A mente de Chase correu. Um pendrive. Quando Ellie o encontrou após o acidente, ele estava carregando uma maleta. Haveria um pendrive dentro? Eu preciso voltar. Para Cedar Hill, disse ele com urgência. Agora. Andrew pareceu confuso. Chase, é meia-noite. Victoria está lutando pela vida. Seja lá o que for na fazenda, pode esperar até de manhã. Não, não pode, insistiu Chase, as memórias de repente se cristalizando. Kane tem desviado dinheiro da empresa por meses, usando minha assinatura eletrônica para autorizar transferências enquanto eu estava desaparecido. Victoria deve ter encontrado provas, e agora ela está aqui. Você acha que Kane tentou matá-la? Perguntou Andrew, abaixando a voz. Tenho certeza. E acho que a prova que ela encontrou pode estar em Cedar Hill. Preciso voltar para lá antes que Kane faça isso. A expressão de Andrew endureceu. Eu vou com você. Enquanto eles se apressavam em direção à garagem de estacionamento, o telefone de Chase tocou. A tela mostrava um número desconhecido. Chase Easton, ele respondeu secamente. Chase. A voz de Ellie estava tensa de medo. Alguém invadiu a fazenda, eles machucaram o papai. O sangue de Chase gelou. Vocês duas estão bem? Sim, mas eles saquearam o lugar. Eles estavam procurando algo. Algo a ver com você. O pendrive da minha maleta depois do acidente, disse Chase. Você guardou? Sim, no cofre atrás da despensa. Chase sumiu. Eles levaram. Chase se encostou na parede, a mente a mil. Ellie, escuta. Vocês não estão seguras aí. Você e Henry precisam ir embora agora mesmo. Vão para a casa de um vizinho. Algum lugar onde eles não vão pensar em procurar vocês. O que está acontecendo, Chase? Perguntou Ellie, a voz mais firme. Agora, apesar do medo. Quem são essas pessoas? Estou começando a lembrar de tudo, respondeu Chase sombrio. E alguém quer garantir que essas memórias morram comigo. Estou a caminho de vocês agora. Por favor, apenas procurem. Um lugar seguro. Depois de desligar, Chase se virou para Andrew. Os homens de Kane espancaram Henry e saquearam a fazenda. Eles levaram o pendrive. O rosto de Andrew ficou pálido. Então perdemos nossa prova. Talvez não, disse Chase, uma lembrança surgindo. Eu sempre guardo cópias de segurança. E acho que sei onde posso ter escondido uma. A volta para Cedar Hill pareceu infinita. Enquanto o SUV acelerava pela noite, Chase contou a Andrew suas suspeitas.
como ele havia descoberto discrepâncias nos livros da empresa pouco antes de seu acidente, transações que não batiam. Como ele havia começado a investigar em silêncio, fazendo cópias de registros que sugeriam que Robert Kane vinha sistematicamente desviando fundos para contas offshore. Agora me lembro de ter me encontrado com Nakamura, disse Chase enquanto o carro devorava quilômetros. Não era só sobre a aquisição. A divisão de cibersegurança deles havia encontrado padrões incomuns em transações entre nossas empresas. Eles me alertaram que alguém dentro da Easton Enterprises poderia estar usando nossa parceria para esconder atividades ilegais. Andrew apertou o volante com mais força. E você acha que Kane descobriu que você estava em cima dele? Eu sei que ele descobriu, respondeu Chase, as memórias voltando com clareza crescente. Na noite do acidente, eu não estava, apenas dirigindo sem rumo. Eu estava indo para uma reunião com um contador forense em Riverside. Eu tinha evidências em um pendrive. O mesmo pendrive que acabou de ser roubado da fazenda? Chase assentiu. Mas eu sempre faço backups, e só há um lugar onde eu teria escondido, onde ninguém conseguiria encontrá-lo. Quando finalmente chegaram à fazenda Cedar Hill. A propriedade estava escura e silenciosa. A porta da frente estava aberta. A sala de estar ainda em desordem após a invasão. Chase e Andrew se moveram cautelosamente pela casa, chamando Ellie e Henry, mas não houve resposta. Ela deve ter me escutado, disse Chase aliviado. Levou Henry para algum lugar seguro. Ele foi direto para o celeiro, Andrew o seguindo de perto. Lá dentro, Chase foi diretamente para a sala de arreios, onde Ellie guardava os equipamentos para os cavalos. Ele contou 3 racks de celas, à esquerda. Depois se ajoelhou procurando embaixo do banco de madeira. O que você está procurando? Perguntou Andrew, observando enquanto os dedos de Chase vasculhavam a parte inferior do banco. Um momento depois, Chase sorriu sombriamente, puxando uma pequena caixa à prova d'água colada firmemente à madeira. Seguro. Dentro da caixa, havia um pendrive idêntico ao que foi retirado do cofre de Ellie. Agora me lembro, disse Chase girando o pendrive entre os dedos. Depois do acidente eu estava atordoado, mas consciente o suficiente para esconder isso. Deve ter sido puro instinto. Andrew balançou a cabeça em espanto. Mesmo com amnésia, você ainda é o empresário mais paranoico que conheço. Um barulho lá fora congelou os dois. Portas de carros batendo, vozes se aproximando. Não é a Ellie, sussurrou Chase, olhando pela janela do celeiro para ver 2 homens de terno escuro caminhando em direção à casa. Os homens de Kane devem ter voltado para garantir que não perderam nada. Precisamos ir, instou Andrew. Temos o pendrive, vamos sair daqui e entrar em contato com a polícia. Chase hesitou, não sem saber que Ellie e Henry estão seguros. Como que sob encomenda, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Na clínica do Jack na cidade. Seguras. Onde vocês estão? O alívio invadiu Chase. Eles estão na clínica veterinária da cidade. Vamos embora, antes que aqueles capangas percebam que estamos aqui. Eles saíram pelos fundos do celeiro assim que os raios de luz das lanternas começaram a varrer o pátio da fazenda. Movendo-se rapidamente, mas silenciosamente, eles chegaram ao seu SUV e foram embora, com os faróis apagados até que estivessem seguros descendo a longa entrada. A clínica veterinária era um pequeno prédio na beira da cidade. Apesar da hora tardia, as luzes estavam acesas lá dentro. Chase mal esperou o carro parar antes de sair correndo para dentro. Ellie estava sentada na pequena sala de espera, seu rosto se iluminando de alívio quando viu Chase. Antes que ele pudesse pensar, ele havia atravessado a sala e a puxado para seus braços. Graças a Deus você está bem, murmurou em seus cabelos. Ellie o abraçou de volta ferozmente. Eu estava tão preocupada que eles pudessem ir atrás de você também. Chase a soltou relutantemente olhando ao redor. Onde está Henry? Jack está examinando ele lá atrás, explicou Ellie. Ele acha que o pai pode ter uma concussão leve, mas ele vai ficar bem. Jack saiu da sala de exame, sua expressão endurecendo levemente quando viu Chase. Seu pai está descansando confortavelmente, disse ele a Ellie. Eu dei a ele algo para ajudá-lo a dormir. Obrigada, Jack,
disse Ellie sinceramente. Por tudo. Jack acenou brevemente. É para isso que servem os amigos. Ele olhou para Chase. Imagino que essa confusão tenha algo a ver com você? Antes que Chase pudesse responder, Andrew entrou na clínica, telefone na mão. A polícia está a caminho da fazenda, anunciou ele. E liguei para o detetive Ramirez em Nova York. Ele está enviando policiais aqui para proteger Ellie e Henry. Alguém, por favor, me diga o que está acontecendo, exigiu Ellie. Chase pegou sua mão levando-a a uma cadeira. É complicado, mas a versão curta é que alguém na minha empresa tem roubado milhões de dólares. Eu descobri isso pouco antes do meu acidente, que agora me lembro que não foi realmente um acidente. Alguém tentou te matar? Ellie ofegou. Chase assentiu sombriamente. E agora eles tentaram matar minha assistente Victoria, que encontrou evidências que os ligavam ao desvio de fundos. Evidências que aparentemente levaram à fazenda Cedar Hill. O pendrive, Ellie percebeu. Mas por que voltar agora? Por que não levá-lo quando você ainda estava desaparecido? Porque eles não sabiam que ele existia até Victoria descobrir a conexão, explicou Andrew. Chase é o único que sabia que ele havia escondido evidências de backup. Chase apertou a mão de Ellie. Me desculpe por você e Henry terem se envolvido nisso. Este é exatamente o tipo de caos que eu nunca quis trazer até sua porta. Os olhos de Ellie amoleceram. Você não planejou exatamente bater com seu carro no nosso quintal. A porta da clínica se abriu e 2 policiais entraram. Depois de colher depoimentos de todos, eles avisaram Chase que os homens que haviam arrombado a fazenda haviam ido embora, mas que policiais permaneceriam na propriedade durante a noite. E o pendrive? Perguntou Andrew a Chase em voz baixa, enquanto a polícia conversava com Ellie. Chase bateu no bolso. Precisamos levá-lo ao detetive Ramirez em Nova York. Ele tem tudo o que é necessário para provar a culpa de Kane. Meu avião ainda está no aeroporto regional, disse Andrew. Poderíamos estar de volta à cidade pela manhã. Chase olhou para Ellie, que estava conversando com um dos policiais. A ideia de deixá-la novamente o dilacerava, especialmente sabendo que a havia colocado em perigo. Mas ele sabia o que tinha que fazer. Vamos partir ao amanhecer, ele decidiu. Mas primeiro preciso garantir que Ellie e Henry estejam em algum lugar seguro. Pela manhã, providências haviam sido tomadas para que Ellie e Henry ficassem com a irmã de Jack em uma cidade vizinha, bem longe da fazenda Cedar Hill. Henry estava muito melhor, embora ainda confuso sobre os eventos da noite anterior. Chase ficou com Ellie do lado de fora da clínica de Jack quando o amanhecer rompeu sobre a pequena cidade. Você tem certeza de que vai ficar bem? E perguntou ele, odiando a ideia de deixá-la. Ellie assentiu. A polícia vai ficar de olho nas coisas até que isso seja resolvido. Você precisa voltar para Nova York e terminar o que começou. Vou voltar, Chase prometeu. Assim que Kane for preso e as coisas na empresa estiverem estabilizadas. O sorriso de Ellie estava tingido de tristeza. Chase, sua vida é em Nova York. Sua empresa, suas responsabilidades. Você não pertence aqui. É aí que você está. Errada, disse Chase firmemente. As últimas 2 semanas me mostraram exatamente onde eu pertenço, quem eu quero ser. Ele estendeu a mão gentilmente colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. E com quem eu quero estar. Os olhos de Ellie se arregalaram. Você não pode saber disso. Suas memórias ainda estão voltando. Assim que você estiver completamente você mesmo novamente. Estou mais eu mesmo agora do que nunca estive antes, interrompeu Chase. O homem que eu era em Nova York era bem-sucedido, mas vazio. Tudo era sobre o próximo negócio, a próxima aquisição. Eu tinha riqueza, mas nenhuma felicidade real. E você acha que encontraria essa felicidade aqui, gerenciando uma fazenda de ovelhas? Perguntou Ellie com ceticismo. Chase sorriu. Não gerenciando, apenas amando a mulher que faz. Antes que Ellie pudesse responder, Andrew chamou do carro. Chase, precisamos ir se quisermos pegar aquele voo. Chase se inclinou para a frente, pressionando seus lábios gentilmente nos de Ellie. Isso não é um adeus, sussurrou ele. Eu prometo. De volta a Nova York, os eventos se moveram rapidamente. As evidências no pendrive eram condenatórias. Registros detalhados de transações que Kane havia autorizado usando a assinatura eletrônica de Chase,
comunicações com bancos offshore, até mesmo conversas gravadas em que Kane discutia seus planos com associados. O detetive Ramírez agiu rapidamente. Naquela tarde, Robert Kane estava preso, acusado de desvio de fundos, fraude e tentativa de assassinato. A notícia enviou ondas de choque pelo mundo financeiro e fez as ações da Easton Enterprises despencarem temporariamente. No hospital, Victoria havia saído da cirurgia e estava estável, embora ainda inconsciente. Chase sentou-se ao lado de sua cama, a culpa pesando sobre ele. "Você quase morreu por causa de sua lealdade a mim", disse ele em voz baixa. "Não vou esquecer isso." Andrew entrou na sala, sua expressão séria. "O conselho está em sessão de emergência. Eles estão exigindo que você faça uma declaração para acalmar os mercados." Chase acenou com a cabeça, cansado. "Marque para amanhã de manhã. Preciso me preparar." Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Chase ficou em frente à parede de janelas, olhando para a cidade brilhante. Suas memórias haviam quase retornado completamente agora, preenchendo as lacunas de quem ele havia sido. Um empresário impulsionado e implacável que media o sucesso em dólares e negócios. Um homem que havia deixado os relacionamentos com seu irmão, com amigos, com todos, murchando enquanto ele se concentrava exclusivamente em construir seu império. Ele pegou seu telefone e discou o número da casa da irmã de Jack. Ellie atendeu na terceira chamada. "Como está Henry?" perguntou Chase. "Muito melhor", respondeu Ellie. "O médico disse que ele pode ir para casa em alguns dias. Como estão as coisas em Nova York?" Kane foi preso. As evidências foram suficientes para prendê-lo por muito tempo. "Isso é bom", disse Ellie, o alívio evidente em sua voz. "Então acabou." "Não exatamente", disse Chase. "Tenho uma reunião do conselho amanhã. Uma empresa para estabilizar. Pode levar semanas." "Eu entendo", disse Ellie suavemente. "Você tem responsabilidades lá." Chase respirou fundo. "Ellie, sobre o que eu disse antes de ir embora." "Você não precisa explicar", interrompeu ela. "Nós duas sabemos que você ainda estava se recuperando, ainda confuso sobre quem você é." "Eu não estava confuso sobre como me sinto por você", insistiu Chase. "Isso não mudou mesmo com todas as minhas memórias de volta." O silêncio se estendeu entre eles. Finalmente, Ellie suspirou. "Chase, eu também me importo com você. Mais do que eu esperava. Mas nossos mundos são muito diferentes. Você pertence lá com sua empresa, sua vida. Eu pertenço aqui com minha fazenda, meu pai." "E se eu dissesse que não quero mais aquela vida?" perguntou Chase. "E se eu dissesse que tomei uma decisão sobre meu futuro, nosso futuro?" "Eu diria que você está sendo impulsivo", respondeu Ellie gentilmente. "Desse tempo, Chase. Tempo para ter certeza." Depois de desligar, Chase passou horas pensando sobre o que realmente queria. De manhã, seu caminho estava claro. A reunião do conselho foi tensa, com executivos e diretores ansiosos sobre o futuro da empresa após a prisão de Kane. Chase estava à frente da mesa, olhando para os rostos voltados expectantes para ele. "Como vocês todos sabem, Robert Kane foi preso por desvio de fundos e outras acusações graves." Chase começou. "A empresa cooperará totalmente com as autoridades e trabalharemos para reparar quaisquer danos causados à nossa reputação e finanças." Os membros do conselho concordaram, visivelmente aliviados por Chase parecer firmemente de volta no controle. "No entanto", continuou Chase, "eventos recentes me forçaram a reavaliar minhas prioridades. A partir de hoje, estou renunciando ao cargo de CEO da Easton Enterprises." Arfares e murmúrios chocados encheram a sala. Andrew olhou para seu irmão com descrença. "Estou recomendando que o conselho nomeie Andrew Easton como meu substituto." Chase continuou, encontrando o olhar atônito de seu irmão. "Ele tem a visão e a integridade de que esta empresa precisa para seguir em frente." Após a reunião, Andrew encurralou Chase em seu escritório. "Você enlouqueceu? Você está abandonando a empresa? Tudo pelo que você trabalhou?" Chase sorriu, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. "Não abandonando. Seguindo em frente. A empresa estará em boas mãos com você." "Mas o que você vai fazer?" exigiu Andrew. "Viver.
disse Chase simplesmente. Realmente viver, pela primeira vez em anos. 2 semanas depois, Ellie estava limpando o celeiro quando ouviu um veículo subindo a entrada. Ela saiu protegendo os olhos contra o sol da tarde e viu uma caminhonete que não reconhecia. Seu coração quase parou quando Chase saiu, vestido com jeans e uma camisa simples de botões. Chase, ela chamou, incapaz de acreditar que ele realmente estava ali. O que você está fazendo aqui? Ele caminhou em sua direção, um leve sorriso no rosto. Eu disse que voltaria. Eu pensei que você estaria envolvido em Nova York por meses, disse Ellie, ainda chocada. Chase parou na frente dela. Eu renunciei ao cargo de CEO. Andrew está dirigindo a empresa agora. Ellie olhou para ele com descrença. Você abandonou sua empresa? Por que você faria isso? Porque quase morrer me fez perceber o que importa, disse Chase simplesmente. E não são escritórios de canto ou preços de ações. Ele pegou suas mãos nas dele. É isso. Conexão. Propósito. Amor. Ellie balançou a cabeça. Chase, você não pode simplesmente se afastar de toda a sua vida. Não estou me afastando, Chase a corrigiu. Estou caminhando em direção a algo melhor. Ele gesticulou para a caminhonete. Se importa se eu estacionar aqui? O cara da loja de ferragens da cidade disse que eu podia deixá-la na frente, mas imaginei que isso não pareceria muito profissional. Loja de ferragens? Repetiu Ellie, confusa. Chase sorriu. Eu comprei. Parece que a cidade precisa de uma e eu preciso de um motivo para ficar por aqui. Ele se aproximou. Se você estiver de acordo. Os olhos de Ellie se encheram de lágrimas quando ela finalmente se permitiu acreditar que ele realmente estava lá, realmente ficando. Você está falando sério? Você está abandonando Manhattan por Crawford Creek? Estou abandonando uma vida vazia por uma chance de uma vida plena, Chase a corrigiu. Ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno objeto. Também. Parei na creche da cidade. Ele abriu a mão para revelar uma muda de maçã, suas folhas delicadas começando a se desdobrar. Seu pai mencionou que Tom sempre quis plantar um pomar na beira do campo leste. A mão de Ellie foi à boca, lágrimas escorrendo em suas bochechas. Eu não espero nada, Ellie, disse Chase suavemente. Eu só quero uma chance de plantar raízes aqui. Com você, se você quiser. Sem pressão, sem prazos. Ellie olhou, da pequena muda para o rosto esperançoso de Chase. Todas as dúvidas e medos que a haviam assolado desde sua partida se dissiparam. Ela viu agora o que havia se esforçado tanto para negar, que a conexão entre eles era real, que o homem em pé diante dela era o mesmo de quem ela havia se apaixonado durante aqueles dias silenciosos de cura, independentemente de sua memória, estar intacta ou não. Onde exatamente você estava pensando em plantar isso? Ela perguntou, um sorriso se espalhando por seu rosto. Os olhos de Chase se iluminaram. Eu pensei que poderíamos começar no canto leste, onde a luz do sol bate de manhã cedo. Nós? Ellie ergueu uma sobrancelha. Chase acenou com a cabeça, sua expressão ficando séria. Se você me deixar ficar, se você me deixar te amar. Em vez de responder com palavras, Ellie fechou a distância entre eles, envolvendo seus braços em seu pescoço e o puxando para um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Chase apoiou a testa na dela. Isso é um sim? Isso é um plante essa árvore, e depois venha me ajudar a consertar o galinheiro, respondeu Ellie com uma risada. Chase também riu, a alegria borbulhando dentro dele. Sim, senhora. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção ao campo leste, o sol poente banhava a fazenda em luz dourada. Chase sabia que haveria desafios pela frente, mesclar seus mundos diferentes, ajudar Henry em sua doença, construir uma nova vida juntos. Mas pela primeira vez em sua vida, ele estava exatamente onde queria estar, com exatamente quem queria estar. Chase, disse Ellie quando eles chegaram ao local onde o pomar começaria. Ele respondeu, apreciando o simples prazer de sua mão na dele. E seu apartamento? Suas coisas em Nova York? Chase deu de ombros. Andrew está cuidando de tudo isso. Não há nada lá que eu precise. Ele apertou sua mão. Tudo o que eu preciso está aqui.
Enquanto se ajoelhavam juntos para plantar a primeira árvore do que se tornaria seu pomar, Chase sabia que finalmente havia encontrado o que havia faltado em sua vida o tempo todo. Não apenas amor, mas propósito. Um lugar para pertencer. Um futuro para construir com alguém que o via não por sua riqueza ou poder, mas simplesmente por si mesmo. A estrada que o havia levado à fazenda Cedar Hill pode ter começado com um acidente, mas enquanto ele pressionava a terra suavemente ao redor das raízes da muda, Chase sabia que o havia levado exatamente para onde ele deveria estar. "Está aí", disse Ellie, sentando-se sobre os calcanhares para admirar seu trabalho. "Nossa primeira árvore. A primeira de muitas", Chase prometeu. Enquanto voltavam para a casa de braços dados, a pequena muda ficou reta e alta contra o pôr do sol, suas raízes já começando a se firmar no solo rico da fazenda Cedar Hill. Assim como o coração de Chase havia se enraizado em uma vida que ele nunca soube que queria, mas agora não conseguia imaginar viver sem. 6 meses depois, um envelope grosso chegou à fazenda Cedar Hill, endereçado a Chase e Ellie. Dentro havia documentos legais mostrando que alguém havia pago anonimamente todas as contas médicas de Henry e colocado a escritura da fazenda Cedar Hill apenas em nome de Ellie, livre e isenta de quaisquer hipotecas ou ônus. "Você fez isso?" Ellie perguntou a Chase enquanto eles estavam sentados na varanda, examinando os documentos. Chase balançou a cabeça. "Eu teria te contado se eu tivesse feito. Além disso, eu abri mão da maioria dos meus bens quando deixei a empresa." Um pequeno bilhete caiu de entre as páginas. A escrita era desconhecida, mas a mensagem fez a respiração de Ellie prender. "Tom sempre quis ter certeza de que você e a fazenda seriam cuidados. Considere isso seu presente final para vocês dois." Os olhos de Ellie se encheram de lágrimas. "Mas como? Quem faria isso em nome de Tom?" Chase releu os documentos, sua testa franzida. "A transação foi processada por um escritório de advocacia em Nova York, um com o qual a Easton Enterprises às vezes trabalhava. Andrew?" "Poderia ter feito isso?" Ellie perguntou. "Talvez", Chase ponderou. "Mas por que o segredo e por que mencionar Tom?" O mistério permaneceu sem solução. Mas quando a primavera se transformou em verão, a muda de maçã ficou mais forte, enviando suas raízes profundamente no solo da fazenda Cedar Hill. Assim como o amor entre Chase e Ellie, que se aprofundou a cada dia que passava. Às vezes, à noite, Chase ainda sonhava com sua antiga vida. Os arranha-céus, as salas de reunião, a pressão constante. Mas ele acordaria para encontrar Ellie dormindo pacificamente ao seu lado. E ele sabia, sem sombra de dúvida, que havia encontrado algo muito mais valioso do que tudo o que havia deixado para trás. Onde a estrada havia terminado, um novo caminho havia começado. Um caminho que não levava à riqueza ou ao poder, mas à verdadeira riqueza de uma vida repleta de amor, propósito e a simples alegria de cultivar coisas juntos.